Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos adição e subtração de frações. Nós vamos ver 3 exemplos de adição e subtração de frações com denominadores iguais e 3 exemplos com denominadores diferentes. O nosso primeiro exemplo, nós temos 5 sétimos mais 8 sétimos. Como que nós podemos resolver esta adição? Observem que os denominadores são iguais. Quando os denominadores forem iguais, o que nós vamos fazer? Nós vamos permanecer o denominador. Então, olha, o denominador é 7, então nós vamos permanecer o 7. E nós vamos somar os numeradores. 5 mais 8, 13. Então, 5 sétimos mais 8 sétimos vai ser igual a 13 sétimos. Muito tranquilo, né? Bem fácil. No segundo exemplo, nós temos 8 nonos menos 4 nonos. É uma subtração onde os denominadores são iguais. Como que nós vamos resolver? Da mesma maneira que nós resolvemos aqui na adição. Nós vamos permanecer o denominador, que é 9, e nós vamos subtrair os numeradores. 8 menos 4, 4. Então, 8 nonos menos 4 nonos vai ser igual a 4 nonos. No nosso terceiro exemplo, nós temos 15 dozeavos menos 3 dozeavos mais 8 dozeavos. Nós temos uma subtração e uma adição. Mas olhem aqui os denominadores, são iguais. Se os denominadores são iguais, nós vamos permanecer o denominador e vamos resolver a subtração e a soma. Então, como que vai ficar? 15 menos 3, 12. 12 mais 8, 20. Então, nós vamos permanecer o denominador e resolver as operações aqui com os numeradores. Retomando, 15 menos 3, 12. 12 mais 8, 20. 20 dozeavos. Podemos parar por aqui? Vamos observar, 20 dozeavos nós podemos simplificar. Por que nós podemos simplificar? Porque o 20 é um número par e o 12 também. Então, nós podemos começar a simplificação dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 2. Fazendo isso, nós vamos ter 20 dividido por 2, 10. 12 dividido por 2, 6. 10 sextos. Posso continuar a simplificação? Posso. Então, eu vou dividir tanto 10 quanto 6 por 2, porque ambos são pares e ambos também podem ser divisíveis por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. 6 dividido por 2, 3. 5 terços eu posso continuar simplificando? Não, não posso. Então, percebam que 5 terços é uma fração irredutível, porque eu não posso continuar dividindo. Nós poderíamos também simplificar direto. Como assim direto? 20 dozeavos são múltiplos de 4. Então, eu poderia simplificar direto, olha, 20 dozeavos. Eu poderia simplificar direto por 4, dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 4. 20 dividido por 4 é 5 e 12 dividido por 4 é 3. Então, ou você faz passo a passo, ou você também pode fazer direto. Aí vocês vão me perguntar, por que no primeiro e no segundo você não simplificou? Porque o 13 só posso dividir por ele mesmo e o 7 também, então não tem como simplificar. Assim como no segundo exemplo, o 4 eu poderia simplificar por 2, mas o 9 não. O 9 eu só poderia simplificar por 3, porque ele é divisível por 3. E o 4 já não é divisível por 3. Então, quando eu não consigo dividir o numerador e o denominador por um mesmo número, significa que eu tenho uma fração irredutível, eu não consigo fazer a simplificação. Como aqui, quando nós chegamos nos 5 terços. E agora nós vamos para os exemplos com denominadores diferentes. Quando nós temos uma adição e uma subtração de frações com denominadores diferentes, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar estas frações
em frações que sejam equivalentes a essas, porém que elas fiquem com denominadores iguais. Então, nós temos que encontrar um denominador para esta fração que seja igual ao denominador desta fração. E como que nós podemos fazer isso? Encontrando o mínimo múltiplo comum dos denominadores desta primeira fração com esta segunda fração. Então, percebam, eu tenho aqui 5 dozeavos mais 6 oitavos. 12 e 8 são diferentes. Então, nós vamos calcular o MMC de 12 e 8 para encontrar um denominador que seja comum a esta primeira e a esta segunda fração. Então, vamos lá. Vamos fazer o MMC de 12 e 8. Coloco aqui o 12 e o 8. E eu vou dividir pelo menor número primo que eu consiga. 12 e 8. Qual o menor número primo que eu posso dividir ou um deles ou os dois? O número 2. Então, eu vou pegar o 12 e dividir por 2, que dá 6. O 8 dividido por 2, que dá 4. 6 e 4. Qual é o menor número primo que eu ainda posso continuar dividindo? O número 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. 3 e 2. Eu ainda posso continuar dividindo por 2? Posso. O 3 não, mas eu tenho um 2 aqui. Então, eu vou colocar o 2 novamente. Eu vou permanecer o 3 e vou dividir. 2 dividido por 2, 1. E agora, restou o número 3. Qual é o menor número primo, depois do 2, que eu posso dividir o 3? O próprio 3. 3 dividido por 3, 1. E esse 1 repete. E aí, eu termino o cálculo do MMC quando nós temos 1 e 1 aqui como resultado. E para nós sabermos qual é o mínimo múltiplo comum de 12 e 8, eu vou multiplicar esses números aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 12 e 8 é 24. O que eu vou fazer? Vou escrever duas frações aqui, onde os denominadores são 24. Aí aqui nós podemos fazer de algumas maneiras. Eu vou fazer de uma maneira e vou explicar uma outra também. Então, nós vamos ver duas maneiras diferentes para encontrar aqui a resolução deste exercício. O mais difícil, praticamente, nós já fizemos, que foi encontrar um denominador comum. Agora, nós vamos pensar o seguinte, nós temos que encontrar frações equivalentes. Se eu tenho agora, no lugar do 12, o 24, o que eu vou pensar? 12, para chegar no 24, eu tive que multiplicar o 12 por quanto? Por 2. Se eu multiplico o 12 por 2, eu também tenho que multiplicar o 5 por 2. Por quê? Quando eu vou encontrar uma fração equivalente, se eu multipliquei o denominador por um número, eu multiplico o numerador também. Então, 12 para chegar no 24, eu multiplico por 2. Então, o 5 também. 5 vezes 2, 10. Da mesma maneira aqui. 8 eu multiplico por quanto para chegar no 24? 8 vezes quanto dá 24? 8 vezes 3. Se eu multiplico o denominador por 3, eu multiplico o numerador por 3 também. Então, 8 vezes 3, 24. E 6 vezes 3, 18. Então, esta é uma das maneiras. E agora? Agora nós ficamos com denominadores iguais. Para resolver, basta nós permanecermos o denominador e somarmos os numeradores. 10 mais 18, 28. 28, 24 avos. Percebam que os dois são pares. Se os dois são pares, eu posso simplificar. Então, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. 28 dividido por 2, 14. 24 dividido por 2, 12. 14 é par, 12 também. Então, eu vou dividir novamente por 2. 14 dividido por 2 dá 7. E 12 dividido por 2 dá 6.
7 sextos. O 7 eu só posso dividir por 7. O 6 eu ainda posso dividir por 2, por 3, mas o 7 não. Então, quando eu não posso dividir um dos números, ou o numerador ou o denominador, significa que eu encontrei a fração irredutível. 7 sextos eu não posso mais simplificar, e esse é o resultado. Poderia simplificar direto, olha. 28, 24 avos, os dois são múltiplos de 4. Os dois estão lá na tabuada do 4. Então, eu poderia dividir o 28 e o 24 por 4. 28 dividido por 4 dá 7 e 24 dividido por 4 dá 6. Então, 7 sextos. Então, poderia simplificar direto. Esta foi uma das maneiras, encontrando a fração equivalente. Uma outra maneira de também encontrar a fração equivalente é fazer o seguinte. Encontramos aqui o mínimo múltiplo comum. Ok. E agora? Agora, você poderia fazer assim, olha. Dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. Como assim? 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 5, 10. Então, olha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui também. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 6, 18. Então, você pode escolher aquela maneira em que você acha melhor. Eu vou deixar um card aqui com a indicação de outro vídeo sobre adição e subtração de frações que nós temos aqui no canal, que eu fiz apenas por esse método, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, tá? Mas hoje nós vamos ver, na primeira vez da explicação, encontrando a fração equivalente. Então, vamos ver aqui no nosso segundo exemplo. 13 décimos menos 6 dozeavos. Então, percebam que é uma subtração de frações onde os denominadores são diferentes. O que nós temos que fazer? Encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, para ter um denominador que seja comum a esta primeira e a esta segunda fração, para poder resolver. Então, nós vamos transformar estes denominadores, que são diferentes, em denominadores iguais. Então, vamos lá. O primeiro passo, calcular o MMC de 10 e 12. 10 e 12. Qual o menor número primo que eu posso dividir? Os dois números ou apenas um deles? O número 2, ó. O 10 e o 12 são divisíveis por 2. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. 5 e 6. Qual o menor número que eu posso dividir? O 5 e o 6 ou apenas um deles? O número 2. O 5 eu não posso dividir por 2, mas o 6 eu posso. Então, vou permanecer o 5 e vou fazer 6 dividido por 2, 3. Agora, eu tenho o número 5 e o número 3. Eu posso continuar dividindo por 2? Não. Qual é o próximo número primo, depois do 2, que eu posso dividir os dois ou um deles? O número 3. O 5 eu não posso dividir por 3, ele permanece. Mas o 3 eu posso. 3 dividido por 3 dá 1. E ainda tem o número 5. O 5 eu só posso dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. E 1. Agora, terminamos, porque, olha, chegamos no 1, 1. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver a multiplicação desses números aqui para encontrar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 12 é 60. O que nós vamos fazer? Vamos escrever aqui a fração com o denominador 60. Achamos um denominador comum, mas e os numeradores? Agora, o que nós vamos ver? O que nós vamos pensar? Eu tenho que encontrar uma fração equivalente a 13 décimos, onde o denominador é 60. Para encontrar uma fração equivalente a 13 décimos com denominador 60, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico 10 por 6, né? Então, 10 para chegar no 60 eu multiplico por 6. Se eu multipliquei por 6 o nosso denominador, eu vou multiplicar por 6 o numerador também. 13 vezes 6, 78. Coloco aqui, ó, 78. Agora, o que nós vamos fazer? 6 dozeavos. Eu tenho que transformar 6 dozeavos numa fração equivalente a ela com denominador igual a 60.
Então, 12 para chegar no 60, eu multiplico por quanto? Por 5. 12 vezes 5, 60. Se eu multiplico o denominador por 5, o numerador também. 6 vezes 5, 30. Tenho aqui, olha, 30 sessentavos é uma fração equivalente a 6 dozeavos. Percebam que agora nós temos uma subtração de frações com denominadores iguais. E para resolver, basta permanecer o denominador e subtrair os numeradores. 78 menos 30, 48. 48 sessentavos. Percebam que os dois são pares. Então, eu posso dividir por 2. Eu posso simplificar por 2. 48 dividido por 2, 24. 60 dividido por 2, 30. Os dois são pares. Posso continuar a simplificação, olha, dividindo por 2. 24 dividido por 2, 12. E 30 dividido por 2 é 15. 12 quinzeavos. Eu não posso continuar dividindo por 2, mas eu posso continuar dividindo por 3, porque eles são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. 4 quintos. Aí eu paro a simplificação. Por quê? Porque nós chegamos a uma fração irredutível. O 4 eu posso simplificar por 2 e o 5 eu só posso simplificar por 5. Então, eu não posso continuar a simplificação porque eu não posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. E aí, eu paro aqui e esse é o nosso resultado. Poderíamos fazer uma simplificação direta? Poderíamos. Como assim? Olha, 48 sessentavos são múltiplos de 12. Então, eu poderia simplificar direto por 12. 48 dividido por 12 dá 4. Ou 60 dividido por 12 dá 5. Então, poderia ter feito direto. Uma outra maneira também de resolver para encontrar aqui, olha, as frações equivalentes, encontramos o MMC, colocamos aqui, divido pelo de baixo e o resultado multiplico pelo de cima. 60 dividido por 10 dá 6. 6 vezes 13, 78. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 6, 30. Aí você escolhe a maneira que é mais tranquila e fácil para você. E no nosso terceiro e último exemplo, nós temos meio menos 1/4 mais 1/8. Então, eu tenho uma subtração e uma adição de denominadores diferentes. O que nós vamos fazer? Achar o mínimo múltiplo comum entre esses três denominadores. Então, vamos colocar aqui, olha, 2, o 4 e o 8 para calcular o MMC. Qual o menor número primo que eu posso dividir um deles, ou 2, ou todos? O número 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4. 1, 2 e 4. Aqui eu já terminei. Tenho 2 e 4. Por quem que eu vou dividir? Por 2 novamente. 1, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2, 2. E eu vou dividir por 2 novamente. Eu vou ter 1, 1, 2 dividido por 2, 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Esse é o resultado do nosso MMC, do mínimo múltiplo comum. Encontramos aqui, olha, o denominador que vai ser comum às três frações, que é 8. E agora, como que nós vamos resolver? Nós vamos pensar da seguinte maneira. Nós vamos encontrar frações equivalentes a essas frações, onde os denominadores são iguais a 8. Tá? Aqui era 2. Para chegar no 8, eu faço o quê? Eu multiplico por 2. Por 2 não, perdão, por 4. Então, 2 para chegar no 8, eu multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. Se eu multipliquei por 4 no denominador, eu multiplico por 4 o numerador. 1 vezes 4, 4. A mesma maneira aqui, olha. 4 para chegar no 8, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Agora sim, nós multiplicamos por 2. 4 vezes 2, 8.
Se eu multiplico por 2 o denominador, eu multiplico por 2 o numerador. 1 vezes 2, 2. E aqui percebam que já é 8, então eu permaneço o número 1. E para resolver, agora o que nós vamos fazer? Permanece o denominador, porque agora eles são todos iguais. Permanece o denominador e vamos resolver a subtração e a soma. 4 menos 2, 2. 2 mais 1, 3. 3 oitavos. Não posso simplificar porque já é a fração irredutível, porque o 3 só posso dividir por 3. E o 8 eu posso dividir por 2, por 4, por 8, enfim. Mas eu não posso dividir os dois por um único número e esse daqui é o resultado. Bom, pessoal, toda semana eu trago um conteúdo da matemática básica e trago também um desafio, que no dia seguinte eu volto no mesmo horário para resolver. O desafio serão situações e problemas envolvendo frações que eu vou deixar para vocês. Vamos lá! Bom, pessoal, e esse é o desafio, são esses 3 problemas. Para aí o vídeo, tira um print da tela e tenta resolver, porque amanhã eu volto nesse mesmo horário para saber se você acertou ou errou. Então já deixa aí o seu gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e compartilha essa videoaula com aquele amigo que você sabe que também está estudando este conteúdo. Muito obrigada e até amanhã para nós resolvermos esses problemas.